Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h11, já estamos recebendo aqui no estúdio para a nossa entrevista de hoje o Rodrigo Fumes, que é secretário adjunto do Transporte e Trânsito aqui de Botucatu. Mas antes de falar o bom dia para o Rodrigo, só agradecer aos ouvintes que estão mandando aqui várias imagens do clima londrino que a gente está vivendo hoje. Embora bonito, perigoso para o trânsito. O Rodrigo está aqui, vai falar sobre isso também. Mas o nosso ouvinte aqui que não tem o nome mandou a região da Embraer, um vídeo com bastante neblina. Nós tivemos também um outro ouvinte. Foi o Elcio que mandou da Embraer. Isso. O Jean Barbosa mandou pra gente lá no trevo de Anhembi, na rodovia Marechal Rondon, com bastante neblina. E aí quando é na estrada preocupa. Preocupa, né? Aqui na região aqui do pedágio aqui de Castelo, ali é uma região forte. É muito cuidado, porque o carro da frente a gente não consegue ver, o chão já está um pouco úmido, né? Então, cuidado redobrado, gente. A Dani Jacóia também mandou foto lá da Unesp, da entrada da Unesp, com bastante neblina, então muito cuidado. Mas vamos falar sobre trânsito, e para isso o Rodrigo Fumes está com a gente aqui, trouxe inclusive uns panfletinhos. Rodrigo, bom dia, obrigado pela presença. Não, e antes de mais nada, pera aí, pessoal, eu falei que a gente ia encurralar esse cara aqui no canto. Ele entrou aqui, ele tem 2 metros de altura, é forte, nós vamos precisar de ajuda dos ouvintes aí, eu não lembrava que ele era desse tamanhão, não. O homem tem quase 2 metros de altura, é forte, então se a gente vai bater nele, nós vamos precisar de ajuda aqui. Bater no sentido de te fazer ficar mais forte ainda, porque o trânsito de Botucatu é uma questão que sempre preocupou, continua preocupando e vai nos preocupar por muito tempo ainda. Então você deve ser o cara, depois do prefeito, que mais toma pedra nessa cidade, não é não? Bom dia a todos. Uma satisfação estar com vocês hoje aqui, né? Falar desse assunto que move a vida de todos, né? Sim, o trânsito mexe com todo mundo. Mexe com a vida de todo mundo, né? Então, é um pouquinho do trabalho que a gente vem falar hoje, né? Todas essas ações que a gente já tem executado. E é muito importante a população também contribuir para que o trânsito melhore, né? A gente depende também da população que conduza de forma correta pelas vias, que respeite as regras de trânsito, que respeite a sinalização de trânsito. Hoje essa neblina está muito forte, né? A visibilidade aí inferior a 100 metros, então é importante que as pessoas trafeguem numa velocidade harmônica, mantenham distância do veículo da frente, e obrigado aí pelo espaço. Rodrigo, para começar, antes da gente trazer aqui as questões dos ouvintes, que já tem algumas aqui inclusive, agora em junho a gente completou 1 ano da contratação dos agentes de trânsito. Qual o balanço você faz desse período? O que melhorou depois que esses agentes passaram a trabalhar na cidade? Isso mesmo, André. Antes de mais nada, agradecer toda a administração do prefeito Fábio Leite, né, por acreditar nesse projeto e nessa necessidade dessa função, né? Vocês, pelo Acontece, acompanharam desde o começo, incentivaram essa ação para que a gente pudesse ter essa equipe específica para cuidar do trânsito da cidade, né? Então, o trabalho que eles têm executado e nos auxiliado é muito importante no controle do trânsito, nas operações, nos desvios, nas obras viárias, nas interferências, mas também na questão de educação e fiscalização de trânsito, né? Então, nesse 1 ano a equipe evoluiu muito. A gente constantemente tem incentivado eles à capacitação. Recentemente fomos até Avaré para eles participarem de um simulado de um sinistro de grandes dimensões. É uma coisa que tem que estar muito bem alinhado, né, para poder agir num momento de necessidade. E é importante que a população respeite também esses servidores, né, que estão ali na rua para poder auxiliar a população, para informar a forma correta ali de acessar um local que esteja em obra. Diante de um sinistro viário, eles estão ali para auxiliar e controlar o trânsito. Então tem sido muito importante esse trabalho deles durante esse primeiro ano. Realmente foi um salto, era uma expectativa muito grande da gente ter esses agentes. E a semana passada você falou de respeito, né? Era uma preocupação que vinha junto com a criação desse cargo, que é a não aceitação por parte daquele motorista que não respeita o trânsito. Se ele não respeita o trânsito, ele não vai respeitar um agente. Semana passada nós tivemos um relato aqui de um ouvinte que é ouvinte do Primeiro Jornal. Ele falou não acontece no ar, mas ele também é ouvinte do Primeiro Jornal, deve estar ouvindo a gente, mas que ele estava passando ali na General Teles, esquina com a Coronel Fonseca, onde é um cruzamento ruim ali, né, no ponto de vista do trânsito. E os agentes têm ficado com mais frequência. E passou um motociclista falando no celular, falando ao celular, e o agente orientou ali e disse que o motociclista quase desceu para bater no agente. Então, como é que eles estão preparados para isso? Como é que é essa questão da não aceitação por parte, acredito eu, de uma minoria dos motoristas? Totalmente. É uma minoria bem pequena mesmo que ainda age dessa forma, né? Mas é importante que a população entenda que o papel fundamental deles ali é a questão da orientação e do auxílio, né? Se o agente está te dando uma orientação,
ele está tentando te ajudar, alertar você de um desrespeito, né? A questão da fiscalização é o extremo do extremo, é o último ponto, né? Então, isso foi um trabalho que a gente tem feito desde o início deles do ano passado, né? Tanto que a fiscalização foi iniciada apenas agora em fevereiro. Então imagina, desde junho esse pessoal ficou trabalhando nessa questão da orientação, fizemos mais de 5.000 panfletos, como se fosse uma notificação de um auto de infração para alertar a população de questão de estacionamento, de cinto de segurança. Então é importante esse tipo de trabalho, mas é uma pequena parcela. E como é que estão as multas? Elas estão sendo lavradas, elaboradas? Sim. Já existe uma estatística disso? Todos os nossos agentes de trânsito trabalham com talonário eletrônico. Para a população que está nos acompanhando, o que é o talonário eletrônico? É um celular. Então muita gente às vezes vê o agente de trânsito mexendo no celular, mas ali a ferramenta de trabalho dele é onde é lavrado o auto de infração. E eles têm uma impressora portátil térmica. Então, no momento da lavratura, da abordagem do veículo, da identificação do auto de infração, eles fazem inclusive o registro fotográfico dos casos que é permitido, que é possível fazer esse tipo de abordagem e deixam no veículo impresso o auto de infração. Então esse é o trabalho na parte de fiscalização. Todos eles são capacitados, todos eles têm um curso de formação de 200 horas, além de todas as instruções que a gente passa para eles também. Então é muito importante que a população esteja atenta para respeitar as regras de trânsito para não chegar nesse cenário da fiscalização. Eu acho importante esse registro fotográfico, porque não corre o risco dele digitar um número errado, de me dar direito a um recurso, alguma coisa nesse sentido, né? Eu quero, antes de tudo, cumprimentar o prefeito por essa inovação em Botucatu. É algo que Botucatu realmente estava precisando. Parabéns, é um trabalho novo, né? E é muito importante, que nem você falou, essa conscientização, a participação. E o que me preocupa muito é assim, o nervosismo no trânsito. Ontem eu estava numa loja de conveniência e encontrei o Dr. Pauleto, um grande amigo, uma pessoa sensacional. E ele estava bastante incomodado porque uma moto veio na contramão ali na rua, veio para cima dele e ainda xingou ele, tá? As pessoas estão fazendo coisa errada e ainda querem partir pro pau, vamos dizer assim. Isso me preocupa muito, essas reações no trânsito. As pessoas, mesmo erradas, ainda querem discutir. Isso como é que faz? Só o agente de trânsito não vai resolver, né? É uma questão de cultura, uma questão de educação, mas o agente de trânsito é óbvio que ele estando ali, o cara fica um pouquinho mais contido, vamos dizer assim. Exato, e até um trabalho que a gente faz nas palestras com o público mais adulto, né? Existe até um filme mais antigo do Pateta, né? Que é o Sr. Walker, né? Então ele é um pedestre que a hora que ele entra no veículo ele se transforma. Então é um desenho da década de 50 e super atual, né? Que a gente vê essa mudança de comportamento, né? Então é uma mudança contínua, desde o trabalho que a gente faz com as crianças na formação, depois do trabalho nas palestras nas empresas, para que a população desvincule o estresse do dia a dia perante o volante, perante uma motocicleta, né? Muitas das vezes a pessoa traz um problema pessoal e particular para dentro do trânsito, né? E como é cultural mesmo no Brasil, tem cidades onde que a faixa de pedestre é absolutamente respeitada. Em outras cidades, parece que ela não existe. A faixa de pedestre é um desenho que fizeram ali. Aqui em Botucatu, eu mesmo já senti isso. Algumas vezes que eu parei para a pessoa atravessar, o carro vem atrás, começa a buzinar. Escuta, tem uma senhora, uma pessoa, uma criança atravessando. Espera, né? Mas não, eles querem passar, eles querem ir para a direita, para a esquerda. E uma coisa que me assusta muito aí, eu peço a colaboração todos esses motoqueiros, fazem um grande serviço, pessoal de entrega. Você não percebe, cara, daqui a pouco tá passando pela esquerda, pela direita. Você não está esperando que uma moto vá passar naquele corredorzinho. E daqui a pouco eles passam que nem um louco, né? Isso me preocupa, me assusta. Às vezes a gente xinga, né? Sem querer, filha da mãe, né? Você tá um assusto, né? Mas eles deveriam, no mínimo, dar um toquinho, né? Vou passar, olha aqui, querido, né? E às vezes você não percebe, meu. Eu já quase derrubei uns 4, 5 aí, viu? Rodrigo, eu vou só voltar na questão anterior, porque é uma cobrança, inclusive, que a gente recebe aqui também. Existe uma estatística de multas? Vocês pensam, ou já existe um projeto de deixar um site, mostrar que as autuações estão sendo aplicadas para que a população se conscientize? Porque acho que a divulgação disso é uma ferramenta do trânsito também. Já existe isso? Você tem, pelo menos de cabeça, o que já foi aplicado de multa na cidade? Não, de dado não tenho concreto, André.
A gente não pensou nesse tipo de cenário porque é o seguinte, né? O foco nem é a ação da fiscalização, né? É o trabalho que é executado nos casos extremos, mas não é a atividade principal, inclusive, do agente de trânsito. Então, assim, é importante que a população saiba que esse trabalho é feito, saiba que eles existem e respeitem as regras de trânsito. Então, por isso que a gente nem pensou nesse tipo de divulgação. Bacana, porque as pessoas só vêm pelo medo ou pelo amor. Sim. O medo é da multa. O amor seria, assim, a educação, né? Sim. A pessoa ter consciência. Agora, eu sei que é delicado, porque se vocês começarem a divulgar quanto tá dando em multa, vão falar, esse prefeito só sabe fazer multa, só sabe autuar, não sabe fazer outra coisa, vão criticar. Mas do outro lado, as pessoas também percebendo, olha, estão multando de verdade, a multa vem mesmo, olha, tem uma pena, porque senão fica naquela coisa, não vai dar nada, não vai dar nada. Então as pessoas vão se arriscando. Se as pessoas perceberem que vai dar alguma coisa, aqueles mais, né, bravinho aí, eles vão tomar esse cuidado, né? E tem um detalhe interessante que o Rodrigo vai até falar, que muita gente às vezes não sabe, mas o dinheiro da multa, ele não vai para a prefeitura para ela gastar no que quiser, não vai pro dinheiro não vai pro bolso do Rodrigo, não vai pro bolso do prefeito. O dinheiro da multa é feito o quê, Rodrigo? 5% do recurso obrigatoriamente vai para um Fundo Nacional de Segurança no Trânsito e 95% fica restrito para o Departamento de Trânsito para melhorias no trânsito. Tá vendo? Vai para o trânsito. Para a questão de manutenção viária, aquisição de materiais, custeio dos serviços, é específico para o trânsito. É para manutenção viária, quer dizer, não é só para sinalização, pintura. Vai para pintura. Isso, é para todos esses tipos de custeio. E algo que até a gente tem observado no dia a dia... É uma verba vinculada. É uma verba vinculada. Existe uma resolução do CONTRAN que delimita a forma de custeio e de utilização, né? Algo que a gente tem observado é principalmente o respeito às vagas de pessoas com deficiência, idosos e carga e descarga. Então a gente fez um trabalho bem forte nesse tipo de fiscalização nesse começo, porque o desrespeito era muito grande por pessoas que não têm uma deficiência para utilizar uma vaga. E hoje eu faço até esse desafio para vocês começarem a observar como já começa a ter uma rotatividade melhor nesses tipos de vagas na região central. Eu tenho o direito de uma vaga de idoso, porque eu já passei dos 65, mas eu vejo muita molecada parando nas vagas de idoso. Sim. Agora, e quando acontece, isso é muito comum, aí vocês não têm poder nenhum, né? Tipo assim, eu tô lá no shopping, eu tô ali no Pão de Açúcar, quer dizer, eu tô nesses lugares que tem várias vagas e tem também as vagas de idoso, deficiente, gestante. Uma pessoa que dentro desse ambiente ocupa uma vaga que ele não pode também ser autuado ou não? Porque está dentro de uma área privada, tipo lá no shopping. Existe até alguma regulamentação quanto a isso, mas nesse momento a gente ainda não faz esse tipo de trabalho. Em São Paulo, a CT São Paulo até faz esse tipo de fiscalização, mas nós aqui não, nós estamos trabalhando nas vias públicas mesmo. É porque é onde que eu vejo que tem o maior, assim, desrespeito. Você chega... Mas até que eu oriento, acionar a própria gerência do mercado, para que tente identificar, chamar o veículo no não tem poder no de rádio, polícia, mas nada, é pelo menos né? para chamar a pessoa até o veículo, né? No shopping a gente observa que existe bastante esse trabalho de comunicação. O proprietário do veículo tal, compareça até o veículo. Então, assim, é um trabalho de formiguinha ali da administração. Deixa eu te perguntar uma coisa se está funcionando, porque às vezes eu fico preocupado. Eu fiz um cadastro do meu carro, que tem hoje um cadastro que você cadastra lá, que é o carro do idoso. Tá? Isso, o cartão vinculado. Quando você tem aquele cadastro, você não precisa mais pôr o cartão? O cartão é obrigatório no veículo, né? Eu achei que tendo um cadastro, que você colocasse a minha placa, como que nosso pessoal faz a fiscalização desse tipo de vaga? Primeiro eles verificam, porque existe um aplicativo próprio, credenciado pelo Senatran, para que o agente de trânsito consiga verificar se esse veículo tem alguma credencial de idoso vinculado ou não no veículo. Então a gente faz esse tipo de trabalho. Mas se você pegar até no verso do próprio cartão, lá está dizendo que é obrigatório a presença dele no painel do veículo. Mas quando de forma criaram visível. o cadastro digital, não me tornou desobrigado do cartão? Não tornou desobrigado o uso do cartão. Não mais do cartão. Não tornou desobrigado. Importante, então. Uma orientação importante, porque eu acho que o meu carro está, vamos dizer, blindado dessa situação. Não. Que o guardinha então vai chegar lá, vai digitar e falar, não, essa placa é de idoso, tá tudo certo. Ele faz a vinculação até pela emissão da credencial, porque ela acaba sendo de um meio eletrônico. Então o município de Botucatu, quem tem CNH em Botucatu, consegue fazer essa emissão da credencial. Nós fizemos uma parceria, um vínculo com o Senatran para conseguir fazer essa emissão. Aqui na minha impressora, então. Isso, consegue fazer. Não precisa aqui no terminal rodoviário. No terminal rodoviário. Então, só quem não conseguir fazer pelo
site aí. É só comparecer no nosso posto de atendimento ali no terminal rodoviário, documento de identidade com foto, e o também não, já faz. Não só o documento da pessoa, porque o cartão é personal, então ele é da pessoa. Não é o carro. Não é o veículo que é credenciado. Vamos abrir para os nossos ouvintes, daqui a pouco a gente vai para o intervalo, mas antes vamos trazer aqui os ouvintes. Teve uma pergunta de ontem já, Hélio, não sei se está com ela aberta, da Ana Beatriz, ela já tinha mandado ontem pensando que o prefeito estaria aqui, mas é sobre trânsito, né? E eu acho que se encaixa perfeitamente ao Rodrigo. Deixa eu ver se é essa daqui, a Dana Beatriz. Sim, não sei se será o caso para entrevista, né? Como ela falou aqui. Precisamos cobrar políticas públicas acerca de acidentes de trânsito. Algumas semanas, uma colega de trabalho estava de moto e, ao parar numa placa de pare, foi derrubada por um carro que foi embora sem prestar assistência. Na mesma semana, uma moto que estava estacionada saiu sem sinalizar e bateu na lateral do meu carro. E ontem, ao parar numa placa de pare, minha mãe teve a traseira do carro destruída por um caminhão. Esses são exemplos próximos, né, dela, onde graças a Deus não houveram vítimas, mas todos os dias se vê pelo menos uma notícia de acidente de trânsito. Precisamos urgente de um comitê para discussão desse problema tão grande para a nossa cidade. Então aí entra algumas perguntas, Rodrigo. A primeira é: quais são as ações públicas, as políticas públicas que vocês têm desenvolvido para melhorar esse cenário que realmente não é uma exclusividade de Botucatu, mas por algumas peculiaridades, Botucatu tem um trânsito um pouco mais complicado. E acho que também se existe a possibilidade desse comitê, se isso já existe. Bom dia ao ouvinte que fez a comunicação com a rádio aqui e veja, né? Todas são questões plenamente evitáveis, né? 94% dos sinistros e dos óbitos no trânsito são situações que poderiam ser evitadas. É uma questão de desrespeito à sinalização de trânsito, porque ali tinha um relato de uma sinalização de uma parada obrigatória. É uma questão de desrespeito a uma observação do veículo que está entrando ou saindo da vaga. Então, assim, é muito importante que a população esteja atenta quando conduzir um veículo, né? Então, a gente tem esse trabalho de forma contínua da parte de educação de trânsito. Nós temos o projeto Educatran, que atende as crianças desde o ensino infantil até o ensino médio e também realiza palestras em empresas. O porquê que a gente faz esse trabalho focado em empresas? Porque é um momento que a gente consegue entrar num local concentrado com um grande volume de pessoas. Então a gente tem feito esse trabalho de forma contínua, né? Outra situação, a questão do comitê. Nesse momento a gente não tem nenhum comitê relacionado à questão de trânsito. A gente tem esse trabalho de forma contínua com os agentes de trânsito. Então todos os nossos agentes de trânsito já relacionam as ocorrências do dia a dia e a gente faz esse trabalho de pontuação e identificação. Teve um sinistro naquele local, a gente faz a verificação para identificar. Tem algo que a gente consiga melhorar? Tem alguma coisa que a gente consiga aumentar naquele cruzamento? Por exemplo, aquele cruzamento famoso da Caixa Econômica que você comentou. Nós intensificamos a questão da fiscalização. Todos os dias a gente tem deixado um agente de trânsito naquele cruzamento. Então já teve ocorrência ali de atender sinistro naquele local, já teve ocorrência de atender veículo quebrado naquele local. Então é um trabalho contínuo que a gente tem que fazer. Aí ali a expectativa é que melhore, daí vai deslocando. E aí vai fazendo de forma política pública. Codiziada, exatamente. Para a gente até entender o quanto é importante a chegada dos agentes, né? Que transformam as ações do dia a dia em políticas públicas para isso. Tem mais? A gente tem 3 áudios aqui de ouvintes também todos os assuntos relacionados ao trânsito. Vou colocar aqui pra gente ouvir. Primeiro o do Wesley. E a semana passada? Bom dia, pessoal da Prever FM. Eu sou o Wesley, sou um morador recente aqui de Botucatu, estou apenas há 6 meses na cidade. Eu vim de Santo André, São Paulo. A minha reclamação sobre o trânsito da cidade de Botucatu é a falta de sincronismo dos semáforos. Nas principais avenidas, você pega ali na Rio Branco como exemplo, na própria Vital Brasil, se você parte do início da avenida, do primeiro semáforo, na hora que ele abrir, você chega no segundo, no máximo no terceiro você já está parado novamente no semáforo, o que não gera uma fluidez no trânsito. Então, se a gente conseguir sincronizar esses faróis, vai melhorar muito a fluidez do trânsito da cidade, que não é tão carregada para quem veio da região metropolitana de São Paulo, mas piora o trânsito da cidade, que vez ou outra eu vejo que está um pouco carregado. Então aí para mim fica a dica para melhoria. Um abraço e parabéns pelo programa, eu escuto todos os dias. Obrigado, Wesley, pela participação. Querido. E aí, Rodrigo? Bom dia, Wesley, obrigado pela mensagem. Uma grande situação que acontece é que nem todo cruzamento a gente possui o mesmo funcionamento e o mesmo tempo, né? Por exemplo, você está ali Vital Brasil. Nós temos o primeiro cruzamento ali na Pinheiro Machado, que ele funciona com 2 ciclos. E o da frente, na esquina do supermercado, funciona com 3 ciclos. Então, para você cadenciar a questão da fluidez, não tem como entrar na programação.
Só que a gente tem outros cruzamentos que tem, por exemplo, na esquina da escola industrial, aqueles dois Ali são sincronizados. Foi sincronizado, vamos chamar assim. Sim, aqueles dois foram alternados. A gente tinha feito uma desincronização pela questão do volume de veículos que tinha nas vias transversais. Então, assim, quando a gente faz uma modificação de tempo de semáforo, é sempre com base na contagem de veículos que passam na via. E aí entra uma outra ação do agente de trânsito. O agente de trânsito é o servidor que nos auxilia nesse tipo de serviço. Então, eles ficam nos locais, eles fazem essa identificação, eles fazem essa contagem volumétrica para que a gente tenha esses elementos e a equipe nossa de semáforo possa atuar nesse tipo de cruzamento. Então, assim, nos cruzamentos que já é possível fazer esse tipo de sincronia, nós temos atuado dessa forma. Nessa questão do semáforo, ainda que é uma questão recorrente também, não acontece no ar, falta investimento na questão do semáforo. O porquê? Por que ou não tem necessidade de semáforo na cidade? Qual que é o seu entendimento sobre isso? Vou dar exemplo aqui, a própria Vital Brasil. Apesar de que a Vital Brasil, ela tem um diferencial que não dá para você fazer aquele quarteirão quadradinho, como por exemplo ali no Pão de Açúcar, onde é 3 tempos, não dá para você fazer um retorno através de um quarteirão, é muito grande. Sim, são quadrantes. Mas na Dom Lúcio, por exemplo, que tem o cruzamento da via ainda, que você pode parar e cruzar, será que não está na hora já da Dom Lúcio, por exemplo, ser um corredor inteiro de semáforo? Isso já foi estudado? Qual é a dificuldade dessa implantação? Um dado muito importante para entender da questão do semáforo é que, tecnicamente, a gente tem um volume mínimo que precisa ter de veículos na via adjacente, que são 400 veículos na hora de pico. E no entre adjacente é a que cruza. A que cruza, isso. Então, existem cruzamentos que você tem horários específicos, volume próximo disso, mas que não atingem desse volume. Para a população que está nos entendendo de forma prática entender, existem alguns locais que, se a gente fosse implementar o semáforo, eu teria que manter 1 minuto e meio, 1 minuto e 50 de volume, fluxo para a avenida, e a pessoa da travessa teria que ficar esperando um tempo desse tamanho. Então, assim, acaba ficando inviável a aplicação em alguns cruzamentos, né? Esse é um trabalho contínuo que a gente iniciou desde a chegada dos agentes de trânsito. A gente já tem monitorado alguns cruzamentos e, com certeza, nos próximos anos a gente deve partir para essa questão de implantação de novos cruzamentos, porque em alguns locais a gente já tem identificado uma possível chegada nesse volume ou próximo desse volume nos próximos anos. Querido, você já deve ter conhecido alguns, mas eu te convido a conhecer o pessoal da ARC em São Paulo, a Cidade Inteligente. Eu sempre falo isso aqui. Conheço o seu Ayrton. É o Ayrton, tá? O Júnior, né? Isso. É uma pessoa de uma inteligência. Uma sumidade. Uma sumidade. Você já esteve lá, então? Já conheço. Você já conheço viu eles. o novo centro Conheço ele, sim. Por que eu não tenho aquilo em Botucatu? Por que você não tem? Por que nós não temos? Porque Botucatu, uma cidade com conteúdo humano que tem, né? A inteligência que Botucatu guarda. Por que nossa cidade não é inteligente ainda? O Fábio falou que não, estou fazendo um consórcio, vou fazer todo mundo junto. Mas isso aí precisa acelerar um pouquinho mais, porque todo esse problema, que eu venho para cá, para a rádio de manhã, eu acho um absurdo. Às vezes eu pego 4, 5, 6 sinal fechado e não tem uma alma penada para atravessar do outro lado. Quer dizer, uma cidade inteligente, ela entende que vem vindo um carro nessa rua, nenhum do outro, e vai manter verde para cá. Ele só vai mudar o sinal se encontrar um outro carro do outro lado. Quer dizer, mesmo na Avenida Vital Brasil, Avenida Dom Lúcio, não tem o menor sentido eu ter que parar no sinal vermelho se não vem vindo o carro do outro lado. Quer dizer, toda essa fiscalização dessas pessoas que reclamaram aqui, bateram no carro, foram embora, fizeram isso e tal. Quer dizer, quanto mais monitorada a cidade for, mais segura ela vai se tornar, né? E esse pessoal, eles têm um negócio lá, maravilhoso, meu. O índice de informação que ele tem, que nem hoje você tem um número até respeitável de auxiliares e tal, mas ele consegue identificar onde parou um carro, onde quebrou, onde está com o trânsito ruim, se alguém chutou latão de lixo. Quer dizer, qualquer coisa, você começa a ter um controle dessa cidade. Hoje nós temos aí uma barreira que é legal tal, mas ela é insuficiente para a necessidade que Botucatu tem hoje do trânsito. Uma cidade que parece que tem mais carro que gente, as ruas a gente não consegue aumentar no centro, é só pela inteligência que você vai resolver esse problema. Não adianta, esse tamanho todo seu não vai resolver, né? O que vai resolver isso é inteligência. Sem sombra de dúvidas, né? A tecnologia veio para ficar e vai mudar nossas vidas cada vez mais, né? Veja por todo esse sistema que a gente já tem com o trabalho dos agentes de trânsito na questão da fiscalização 100% eletrônica. Feito o auto de infração, ele já cai direto na central de processamento
e segue o fluxo, sem interferência nenhuma humana, né? Então, para a gente chegar nesse cenário, eu falo que são etapas a serem construídas, né? Nós estamos no primeiro cenário, então a gente conseguiu implantar os agentes de trânsito, esse efetivo nosso está começando a fazer esse trabalho, a gente deve partir para o cenário da fiscalização eletrônica, de controle de velocidade, de evasão de semáforos, para chegar nesse ponto do vídeo monitoramento. Eu particularmente estou falando agora como CPF, não estou falando como instituição. Acredito muito nessa questão do vídeo monitoramento como uma ferramenta para trabalho, inclusive operacional. Mas como que está esse processo de vocês abrir esse edital para poder, eu falei dessa empresa, mas outras vão aparecer, sim, com certeza. E outras também têm a mesma qualidade. É que essa eu conheci, eu tive lá, eu conheci o Ayrton, o Giba, são pessoas, sabe, maravilhosas, e eles mostraram o trabalho que eles fazem. Nós temos amigos comuns e eu fiquei encantado. Eu falei, nossa, eu quero o Botucatu assim, o Botucatu precisa ser assim. Quer dizer, que ponto está essa conversa de vocês adiantarem, abrirem um edital para que Botucatu seja uma cidade inteligente? Nesse momento a gente está fazendo toda essa pesquisa de mercado para levantamento dos custeios, dos valores de investimento para essa parte inicial do projeto, que seria a questão da fiscalização eletrônica e desses avanços de semáforo. Então a gente já está fazendo essa busca com outros fornecedores também, a gente já teve contato com outras empresas do segmento para fazer esse primeiro levantamento e a elaboração desse edital, que é um edital muito minucioso, muito detalhado para que a gente consiga fazer esse tipo de contratação. Mas não teria que começar por uma PMI, porque alguém vem primeiro. Vocês abrem uma PMI para que as pessoas, eles venham, apresentem um projeto para Botucatu, vários projetos, e aí você seleciona um projeto, o projeto selecionado tem um valor, aí esse projeto que vai ser levado para um edital, parece que estão maçando barro, sabe? É que a PMI tem uma outra vertente por uma questão até de uma ação externa para entrar com incentivo financeiro. Então, assim, por isso que a gente parte desse outro modelo de edital de publicação para a gente consiga fazer essas contratações, porque a gente já tem a informação dos locais que são críticos, dos pontos que a gente precisa fazer esse controle e fiscalização. Então, por isso que a gente já parte de um outro modelo, sem entrar pela questão da PMI. Tá. Veja bem, essas empresas são tão especializadas que elas vêm em Botucatu, às vezes até sem custo, 2, 3, Arc, sei lá, outra empresa, a empresa A, B ou C, fala, olha, apresentem um projeto para Botucatu para controlar. Eles podem apresentar isso, às vezes até sem custo para vocês, e vocês selecionar. Vocês estão gastando um tempo que nós não temos. Eles vêm e apresentam o projeto para você e falam, não, esse projeto do A, do B, do C é o melhor e está dentro do orçamento. Vamos fazer. Isso aí era para ontem. Na minha opinião, desculpa. Todas as melhorias, tudo que a gente for falar de trânsito é para ontem, porque a cidade necessita, a cidade cresceu. É bem do começo da sua fala, Lô. A gente tem hoje 125 mil veículos circulando na cidade, licenciados no município, fora a frota flutuante. E o número que mais nos chama atenção é o crescimento da frota de motocicletas. Nós partimos em 20 anos de 4 mil motocicletas para 25 mil motocicletas. Caramba, é assustador. Então, é um crescimento muito expressivo. A gente precisa agir e ter essas medidas de controle, né? Haja vista que a maior parte das ocorrências, quase 50% das mortes no trânsito, envolveram motocicletas. Por isso que as ações de fiscalização até executadas em parceria com a Polícia Militar, aqui meu agradecimento a toda a corporação que nos ajuda de forma grande na questão de fiscalização e controle do trânsito, né? Então é concentrado nesse público justamente por causa desse risco, dessa exposição, desse número elevado de óbitos. A gente vai para o intervalo rapidinho, na sequência a gente volta, tem ainda perguntas de ouvintes para a gente responder aqui, é bem rápido, então não sai daí. 6h43, voltamos com o primeiro jornal, hoje recebendo o Rodrigo Fumes para falar sobre trânsito aqui na cidade. Vamos abrir agora a participação dos ouvintes, temos alguns áudios, textos, para que ele possa interagir com os nossos ouvintes. A primeira mensagem que a gente tem aqui é do Rodrigo também. Ele fala sobre as avenidas das torres dos comerciários ficaram com mão única. As avenidas são largas, ele diz que acha que não havia necessidade disso, pergunta se vão continuar assim, pois muitas pessoas acabam andando na contramão. Só completando, ontem e anteontem nós recebemos aqui no Acontece no Ar, que voltou o que era antes. Como é que está a situação lá, Rodrigo? Bom dia ao Xará, exatamente, André. Então, assim, para a população entender, né? Toda mudança e toda interferência que a gente tem feito, a gente sempre faz esse tipo de acompanhamento antes da intervenção que a gente faz no município. Vou citar o exemplo. Aquela ocorrência que a gente fez de alterar a questão do estacionamento na rua Doutor Costa Leite. Fizemos a intervenção, um período de teste, acompanhamos, reduzimos um trecho da proibição de estacionamento, né? Vital Brasil, fizemos a implantação, depois reduzimos a questão do horário da proibição de estacionamento
E nesse caso em si, a gente identificou que, como tem uma necessidade de alguns ajustes viários ali, de conexões, principalmente da parte de baixo da avenida, para quem está nos ouvindo entender, não é o lado que acontecem as aulas de trânsito, o outro lado da avenida. Tem um número menor de conexões para a parte de cima. Então a gente julgou importante nesse primeiro momento a gente desmontar, fazer essa sinalização de sentido único e transformar de volta em sentido duplo, até que a gente consiga ter algumas outras mudanças ali estruturais no viário. Então, nesse momento já foi retornado desde a segunda-feira para sentido duplo de circulação e nosso pessoal continua ali acompanhando a região, fazendo esse monitoramento, alertando aos condutores do trecho. Ótimo. O João Bardella, ele tinha complementado a mensagem anterior a respeito de semáforos, mas ele comenta sobre semáforos para pedestres. Bom dia, Godinho, Ellen, Lou, ao secretário, João Marcos falando. Eu gostaria de saber do secretário o seguinte, uma tecla que eu sempre bato nela, toco nela, que é o semáforo de pedestres, que aqui em Botucatu, se eu não me engano, são 2. Um em frente à prefeitura, um em frente ao Sérgio Fernando Peixoto. E esses semáforos são um problema, porque ele é um semáforo de pedestres. Ou seja, quem comanda o semáforo é o pedestre. Isso nunca acontece e é muito perigoso. Então você vem ali pela avenida ali, pela Largo da Catedral, chega ali na frente, o pedestre se acha no direito de atravessar, é claro, dentro da faixa, porém ele não aciona o semáforo. Então o que acontece? Você vem, tá verde para você, o pedestre mostra o sinal de atravessar. O motorista para no sinal verde. Ou seja, ele está cometendo uma infração, ele está parando no sinal verde. Então, eu gostaria de saber, secretário, se existe aí uma possibilidade de uma orientação, um cartaz, panfleto ali para orientar o pedestre a comandar o semáforo. Eu, particularmente, eu não paro se tiver verde para mim, eu não paro. É claro que se houver uma situação de risco, é claro, óbvio que eu vou parar. Mas em situação normal, se o pedestre mostrar interesse em passar e não acionar o sinal, eu não paro. Porque eu posso causar um acidente. Eu paro no sinal verde, o outro vem e passa, atravessa e pode atropelar. Um grande abraço a todos. Bom dia, João. Inclusive, até alertar a população se começar a observar na questão do próprio semáforo. Todos esses semáforos que são de pedestres, eles têm o adesivo ali indicando que a pessoa tem que acionar junto da coluna o botão para travessia, né? Então, não são só esses 2, nós temos 5 no total no município que tem a botoeira para travessia dos pedestres. A gente tem feito esse trabalho principalmente com as crianças nessa primeira parte, inclusive para que não use de forma desnecessária a travessia, né? Isso é algo muito importante porque acaba passando no momento de brincadeira e acionando, mas também a gente tem feito com o público adulto, né? Então, agora no retorno às aulas, a gente volta com nossos agentes de trânsito ali na região do Largo da Prefeitura para fazer esse tipo de orientação, para que acionem o equipamento de forma correta e vamos intensificar também na Floriano Peixoto aí a pedido do ouvinte. A próxima mensagem que nós temos aqui é do Wesley. Não, perdão, Alexandre. Bom dia, Loure, bom dia, Márcio, bom dia, André, Ellen. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre essa questão do trânsito, que é referente ao estacionamento em frente a garagens, né, guia rebaixada. Por exemplo, eu visito muito a casa dos meus pais e lá tem duas vagas de garagem em guia rebaixada. E geralmente eu paro na frente de uma delas, até porque na outra, entre elas, não cabe meu carro. Eu corro o risco de ser autuado numa situação dessa? Bom dia, muito importante essa pergunta. À luz do Código de Trânsito, sim. A questão do estacionamento na guia rebaixada é plenamente possível um auto de infração ali, é uma infração prevista no Código. Nós temos atuado mediante demanda, né? Então as pessoas nos acionam pelo telefone 156 e deslocamos a equipe para o local no caso dessas ocorrências ali do estacionamento indevido. Mas a gente orienta a população que não estacione, porque existe a corporação da Polícia Militar também que faz a fiscalização no município e pode ser que não identifique ali que o veículo é do morador ou não, então é importante seguir a regra que é justamente não estacionar na guia rebaixada. No caso ao contrário, quando não é um morador e tem uma pessoa que parou, o que é feito? O que vocês fazem?
O nosso agente vai até o local, tenta fazer a identificação de quem poderia ser aquele possível proprietário do veículo. A gente tem sistemas próprios para fazer esse tipo de identificação. Não identificando o proprietário, a gente segue para o auto de infração. O veículo é guinchado ou não? Nesse momento a gente não faz o guinchamento do veículo, né? Mas tem que liberar, né? Sim, liberar o espaço. É um dos maiores absurdos. Se a gente não pensar em risco, né? De passar em vermelho, as coisas. Mas de infração comum, acho que é o maior absurdo, porque você tira o direito da pessoa de ir e vir, né? De sair da sua residência numa emergência e tudo mais, né? A gente parte para o cenário do guincho quando realmente não conseguiu achar o proprietário do veículo, aí mediante auxílio da Polícia Militar. O Nívio Miquelin pergunta a respeito de confecção de placa de nomes de rua, após a indicação da Câmara Municipal, por que, na verdade, demora tanto para ser confeccionado e instalado. Bom dia, seu Nívio, até tentamos contato com o senhor. O caso da homenagem do seu pai é um loteamento que está em construção ainda, então é um loteamento que não foi entregue, por isso que tem essa questão da confecção da placa, né? Então a construtora, no momento da entrega do empreendimento, ela já faz a entrega com a sinalização, mas nesse caso específico do senhor, esse empreendimento ainda não foi entregue para a população. O José Luiz pergunta, ele solicita ao secretário um estudo de instalar redutor de velocidade no pequeno trecho da Avenida Universitária, na entrada do Lajeado, de frente ao condomínio Colinas do Paraíso, pois os veículos estão circulando em alta velocidade, dividindo perigosamente espaço com pessoas que estão andando de bike, caminhando e passeando com crianças e pets. Bom dia, vamos avaliar a possibilidade, já temos ali inclusive uma canaleta, né, de escoamento de água. Vamos verificar se existe algum tipo de posicionamento que seja possível. Aquela região ali é algo que sempre tem comentários, não tem nem reclamações. Como é que o trânsito tem atuado ali? Porque ali misturou carro, pedestre correndo, andando, caminhando e bicicleta também, né? Como é que o trânsito age ali? Nesse período que a questão climática está um pouco mais frio, a gente tem feito de finais de semana o acompanhamento, né? Então, quando retomar a questão do verão, esquentar um pouco mais, a gente faz esse trabalho de forma diária ali, com patrulhamento, acompanhamento da via. Ó, só salvo o melhor juízo, esse ano só, tá? Nós já tivemos em Botucatu 7 vítimas fatais de acidente de trânsito. É muito alto. Quer dizer, foram 9. Foram 9. Foram 9? Isso, décima essa final de semana. Perdi 2 aqui que devem ter me lançado errado e alguém vai pagar isso caro. Mas é muito alto, concorda? Então, quando eu falo que nós estamos atrasados nesse estudo, nessa preparação dessa cidade inteligente, eu estou falando em vidas, cara. Não é o nosso foco principal é a vida comum. Foram 9, você falou que foi 10, que teve mais um? Isso, esse final de semana nós tivemos mais 10 vítimas fatais em menos de 7 meses. Então nós vamos fechar o ano com o quê? 13, 14, 12? É muita coisa. E vou te trazer um dado que vai te assustar mais ainda. Em 2015 e 2016 nós tivemos 32 óbitos por ano. Só no mês de maio de 2016 nós tivemos 10 óbitos. Só no mês de maio de 2016. Tá bom. Aí nós tivemos um início com diversas ações, a própria fiscalização eletrônica que foi retomada em 2016. Nós reduzimos em 2017 para 12 óbitos, que foi o ano que a gente teve a menor redução de mortes no trânsito. De lá para cá, de 2017 para cá, nós temos mantido a média de 16 óbitos por ano, que não é aceitável. O único número aceitável é zero. É zero, querido. Zero. Então, zero. Você tem que ir para casa hoje e falar, querido, amanhã eu vou estar chamando todo mundo aqui. Eu quero zerar essa conta. Precisamos zerar essa conta. Não é... eu lido com isso todos os dias. É difícil. É muito difícil. Eu recebo uma família lá que perdeu um filho, um pai, um irmão, uma mãe, nessa condição, não tem conserto, cara. Eu tive na ocorrência do último final de semana, a gente vê o sofrimento da população, muito a gente grande. sabe como que é difícil. Quando eu peço aqui para vocês, não é crítica, é um pedido de socorro. Tá? Sim, a gente entende isso. Porque eu também estou no trânsito, meus filhos, meus netos, minha esposa, meus irmãos, meus amados, meus afetos, então todo mundo está no trânsito. Quer dizer, não tem ninguém em Botucatu que não utilize do sistema viário. Todo mundo utiliza, ninguém fica... Nós não estamos presos. Até quem não sai da casa, porque precisa que a entrega chegue na casa, precisa que o produto chegue na casa, todo mundo precisa que o alimento chegue. Nós não somos prisioneiros, quer dizer, isto é uma coisa que quando a gente sai de casa tem que fazer o nome do pai 3 vezes. Não pode ser assim. Tem mais ouvinte aqui, 7h54, quase no finalzinho. Vamos tentar ouvir mais um áudio.
O Carlos Eduardo, primeiro, ele fala a respeito do cruzamento no Cachoeirinha com a Antônia Pedroso Pinto, que ele, na visão dele, precisa urgentemente de semáforo, que cruza ônibus, caminhões, carretas vindo do Lajeado, tem escola, cruzamento de carros, enfim, já teve, inclusive, ele menciona até um atropelamento ali. Vamos avaliar sim esse cruzamento. Peço para o nosso pessoal fazer um acompanhamento ali para ver se a gente consegue chegar nesse volume que a gente mencionou aqui na entrevista. E temos um áudio aqui do Ederson, que ele fala também sobre as guias rebaixadas. Bom dia, Prever FM, tudo bom? Que é o Ederson que está falando. E a respeito de quando o comércio rebaixa as guias, faz aquele monte de estacionamento que daí impossibilita a gente de estacionar. A gente pode estar estacionando no estacionamento desse, porque isso é uma coisa que eu particularmente já fiz e o dono ou o gerente, não sei, veio falar que eu não podia estar estacionando ali, porque se eu não fosse usar a loja. Isso é uma coisa que para nós que dirige tudo, pega bem. Então, eu posso estar estacionando ou não? Um bom dia a todos aí. Bom dia, esse é um assunto extremamente sensível. Infelizmente não existe um regramento nítido e claro quanto à questão do Código de Trânsito. O que a gente faz de orientação é para que a pessoa utilize com cuidado e utilize na educação. Se ela está indo frequentar aquele comércio, aquele empreendimento, ela utiliza aquele tipo de vaga, né? Mas não existe uma infração, não existe um desrespeito. O que existe se a pessoa estacionar na via, restringindo o acesso do veículo para a guia rebaixada. Não, a gente vê tanto na internet aí, um monte de gente publicando, a gente não sabe o que é verdade ou mentira, que se a pessoa rebaixar mais do que 50%, 60%, 70%, ela está liberando para todo mundo porque ela está tirando a vaga da rua. Isso não existe? Mas isso não procede. Não, isso não procede. Isso não procede. Isso não procede. Porque eu já vi um monte de gente publicando isso, né? Até aqueles doutores da internet. Se o cara rebaixar a guia inteiro, você pode parar. Não existe. Bom, 7h57, infelizmente não vai dar mais tempo, mas já tivemos algumas outras perguntas aqui que serão encaminhadas para o Rodrigo para que ele possa avaliar. Geralmente nem são tão a pergunta, é mais uma solicitação. Então vai para a equipe do Rodrigo Fumes e a gente quer agradecer mais uma vez. Volte mais vezes, porque o trânsito é um assunto que sempre rende e acho que esse contato do poder público com a população, que é a outra ponta de quem precisa, é importantíssimo para que a gente consiga resolver e melhorar o trânsito da cidade, Rodrigo. Sem sombra de dúvida, André, deixo aqui meu agradecimento por vocês cederem esse espaço para a gente falar desse assunto que é tão importante e que envolve a vida de toda a nossa população, né? Deixar aqui então os nossos meios de contato para a população. Nós temos o nosso telefone 156, telefone 3811-1577, 3811-1578 e o nosso e-mail. Muitas pessoas nos procuram inclusive pelo e-mail porque facilita para enviar uma foto de uma solicitação, uma demanda, que é o mobilidade@botucatu.sp.gov.br. Muito obrigado, Rodrigo Fumes. Obrigado, querido. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.